Envelhecer com dignidade e respeito. Sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje, 15 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Então, desde cedo, eu resolvendo algumas coisas e lembrando do dia de hoje. Eu tenho que postar algo, porque hoje é um dia importante, é o dia de uma classe que eu defendo muito, e eu tenho que produzir esse conhecimento para outras pessoas, tá? Então, eu começo falando sobre o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, ele consta todos os direitos da pessoa idosa. Vale a pena todos conhecerem, porque eu digo sempre, o conhecimento liberta o homem. E é isso mesmo, quando você tem conhecimento dos seus direitos, você jamais passa a aceitar certas coisas que a gente costuma observar aí na sociedade. Os direitos do idoso tanto em locais públicos quanto privados e também em suas residências. Nós sabemos que existe tratamento de toda a natureza, agressivos. Essa agressividade, quando a gente fala, essa violência com o idoso, não é só de forma física, não. A verbal também é. O silêncio também é uma agressão. Ele passa a se sentir quando ele vê que está sendo rejeitado. Tipo, alguém pergunta alguma coisa, ele pergunta alguma coisa e a pessoa não responde, fica em silêncio. Isso também é agressivo para ele. Ele se sente humilhado e fica angustiado. Então, o silêncio é agressivo, verbalmente pode ser agressivo também, e até a questão da acessibilidade, que é tudo com muita dificuldade, isso se torna agressivo também, perturba mentalmente o idoso, ele se sente humilhado, ele passa a não querer sair de casa, né? E vai ficando cada dia mais isolado. E muita gente na própria família não se dá conta disso, que ele está se sentindo humilhado e angustiado. Isso sem falar que algumas vezes, até na própria família, algumas pessoas ainda falam algumas bobagens que deixam a pessoa triste, certo? Outras vezes ele sente pela questão do maltrato, alimentação fora do horário, a questão das vestimentas, que não orientam ele a vestir, né? Ou não dão a roupa adequada para aquela estação. Eu observo, sim, muitas vezes, os idosos no sol quente, no calor, vestido de capotes, enquanto que em dias frios ele está com roupa que fica exposto, passando frio. Isso é também uma violência, tá? E sabemos que também no dia a dia, nos locais de atendimento ao idoso, muitas pessoas querem desmerecer. Eu já ouvi, na minha frente, eu não sei, eu costumo dizer, eu prefiro achar que é porque você não conhece sobre isso, ou então que você está dizendo para me provocar. Porque, na verdade, no dia a dia, eu já defendo a classe dos idosos. Eu reconheço que eles têm que ser muito bem tratados, até por causa das nossas origens, que dependemos deles para vir ao mundo, pelo que ele é para várias famílias. E assim, ele ainda é uma pessoa útil. E eu já ouvi, e eu digo, eu prefiro achar que foi para me provocar. Porque eu realmente me incomoda e várias vezes eu causo alguma confusão naquilo ali, de pessoas quando são chegadas a mim eu sempre dou uma cortada. Já ouvi também outras pessoas falarem assim, vá conversar com idosos, você gosta de conversar com idosos. E quer dizer, isso para o idoso ouvir tá desmerecendo, tá humilhando, deixa angustiado, sim. Né? Então, eu sempre fui uma defensora disso e quando eu escuto certas situações, eu prefiro achar que é por falta de conhecimento. E aí é onde eu digo, vamos todos, gente, conhecer o Estatuto do Idoso, porque é um país que agora depois dessa pandemia, a gente sabe que mudou um pouco a realidade, mas não vai deixar de ser um país de idosos nos próximos anos. Esse pessoal que precisa ser bem tratado, ele tem que conhecer os seus direitos. Eu já observei às vezes filas enormes numa lotérica, por exemplo, e eles não sabem, eles não têm conhecimento, eles ficam aguardando somente aquele caixa que foi designado para eles. Não, eles têm direito de ser atendidos no primeiro que
terminou um atendimento, ele pode ir para qualquer outro caixa dali, mas não, eles deixam aquele designado e aquela fila enorme de idosos, isso é desrespeito. Então, justamente isso acontece porque talvez alguma daquelas atendentes não saibam disso, mas o proprietário tem a obrigação de saber, não deixar isso acontecer. E as pessoas ficam na fila justamente para não achar que está fazendo barulho, ou então fica aceitando situações que não devem, né? No dia a dia, a gente sabe que os idosos, às vezes as pessoas não respeitam, mas eles ainda é quem banca financeiramente, netos, bisnetos. Então, por que ser maltratado? E de 2017 para cá, tem dados que os idosos são maltratados até pelos netos, né? E outra coisa, eu costumo dizer assim, às vezes, quando eu vejo ruim, quando eu sei que banca financeiramente ruim com ele, pior sem ele, né? Eu presenciei uma certa vez que eu estava com minha mãe no médico e na hora de assinar, a moça dizia, assine você. Eu dizia, não, ela sabe assinar. Assine você, porque ela vai demorar. Não, tenha paciência, ela sabe assinar. E minha mãe faz rápido, escreve bem, bonito. Ela foi professora, ela até depois, quando viu a letra dela, ficou até meio calada. E depois eu, de forma branda, eu cheguei para ela, você não pode fazer isso não, isso é uma agressão contra o idoso, você pode ser processada. Aí ela ficou calada, com o olhão para mim, né? E assim, a gente sabe que idosos às vezes são resistentes em algumas situações. Só que a gente com jeito consegue conversar e consegue resolver para ele ali. Eles não querem ir a médico, isso é verdade, mas você tem que com jeito tentar convencê-los. O que não pode é deixar ficar em casa maltratado. Eles sabem que tem a dificuldade da acessibilidade nesses locais, também ficam resistindo justamente por isso. E com jeito a gente consegue. Eu lembro também que meu pai não gostava muito de médico. Aí, certa vez, eu não tinha mais argumentos. Ele estava resistente mesmo. Eu fui e disse, o senhor sabe que se o senhor não for para médico, os vizinhos podem denunciar que o senhor está sendo maltratado, denunciar no Ministério Público. O senhor já parou para imaginar quantos filhos presos? O senhor quer isso? Aí, no instante, eu convencia, sabe? Então, com jeito, a gente consegue, sim, conversar e convencer. Hoje, conversando com uma amiga, ela contando que o pai dela foi atendido no interior para fazer aquela prova de vida no INSS. Quando chegou lá, teria que ser atendido no pavimento superior, só que não tinha elevador, era de degraus. O pai dela, fraquinho, com 89 anos, teve que subir vários degraus para ser atendido. E lá, no outro pavimento, ainda se deparou com uma pessoa impaciente para fazer o atendimento. Quer dizer, gente, é isso que a gente tem que estar sempre com conhecimento dos nossos direitos, para não deixar isso acontecer, né? Então, eu convido para todos, dar uma lida no Estatuto do Idoso, principalmente quem é idoso, ou então quem tem parentes idosos, quem tem vizinhos idosos, quem tem amigos idosos, passa esse conhecimento, porque eles têm muitos direitos. Eu posso citar a questão de processos e do adiantamento e do imposto de renda, que eles têm que ser atendido sempre preferencial. Nos locais de atendimento, ele tem que ter prioridade. Em hospitais, por exemplo, pode ser passado uma pessoa na frente, uma pessoa que chegou de emergência, mas ele é prioridade, tá? Na questão de cultura e lazer, ele tem direito também à entrada. Nas passagens municipais, acima de 65 anos, é de graça. Nos interestaduais, se ele não tem rendimentos, que ganha abaixo de 2 salários mínimos, ele também tem direito, tá? E são vários direitos que eles têm que ser preservados. A questão de condomínios, se não tiver elevador, o térreo tem que ser designado para esse pessoal, né? As vagas de garagem têm que estar próximas às moradias, os estacionamentos, são tantos direitos, vale a pena conhecer e sempre ir com firmeza, com determinação e lutar pelos seus direitos. As políticas públicas existem, mas enquanto o conhecimento for fraco, não anda, é tudo com muita lentidão. Então vamos lá, o conhecimento liberta o homem. Vamos
ter conhecimento, para lutar pelos nossos idosos, tratar sempre com amor, com carinho, com zelo, com dedicação, né? As casas dos nossos pais tem que melhorar a iluminação, tem que melhorar o mobiliário, tem que melhorar a questão das barras de apoio, procurar dar uma vida com respeito. Que ele tenha respeito, que ele tem que ter dignidade. Lembrar que ele está dando o passo para ir embora, merece mais respeito do que quem está chegando, porque quem está chegando é livre para construir a sua história. E até breve.